Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao site www.portuguesandocomAdrianoRolim.com. Na videoaula de hoje, nós vamos começar a ver as regras de acentuação gráfica. Mas antes, propriamente, de começarmos a conversar a respeito dessas regras, vamos fazer uma pequena rememorização da videoaula anterior, tudo bem? Na videoaula anterior, nós trabalhamos a questão da acentuação tônica. Então, nós dissemos que toda palavra possui uma sílaba tônica. Portanto, toda palavra possuirá um acento tônico. Mas esse acento tônico não é indicado graficamente. O que significa dizer que a palavra possui uma sílaba e essa sílaba ela é pronunciada, o som dessa sílaba ele é pronunciado mais fortemente do que os demais. Isso é a ideia de sílaba tônica. Tudo bem? O que significa dizer que toda palavra possui uma sílaba tônica e, portanto, um acento tônico? Significa dizer que toda palavra que eu for pronunciar, que eu for falar, estará nela esta sílaba tônica, este acento tônico. Por exemplo, papelada. Olha o exemplo. Papelada. Essa palavra, ela possui 4 sílabas. Portanto, no critério de classificação das palavras quanto ao número de sílaba, classificamos essa palavra como polissílaba. Possui mais de 3 sílabas. A sílaba mais forte dessa palavra é a penúltima sílaba. Observem. Papelada. Essa sílaba mais forte é justamente a ideia da sílaba tônica, que possui um acento tônico, uma pronúncia mais forte em relação a essa sílaba, lá, papelada, em relação às demais. A sílaba lá ela é pronunciada mais fortemente do que as demais sílabas componentes da palavra papelada. Essa é a ideia de sílaba tônica, essa é a ideia de acento tônico. Perceba que ao escrever, ao grafar essa palavra, papelada, você não coloca sobre a sílaba lá nenhum acento. Embora você pronuncie a sílaba mais fortemente que as demais. Essa é a ideia principal que nós vamos tratar nesse vídeo. É a partir dessa ideia que nós vamos dar início ao conteúdo propriamente desta videoaula. Saber que toda palavra possui uma sílaba tônica, um acento tônico. Mas, em algumas palavras, em alguns casos específicos, essa sílaba tônica, esse acento tônico tem que ser grafado, indicado, apontado na grafia, na escrita, que representa a sonoridade, o som dos fonemas formadores das sílabas dessas palavras. E quando nós formos pensar em grafar, em indicar, em escrever, em apontar essa sílaba tônica, esse acento tônico, nós aí estamos tratando de acentuação gráfica. E ao pensar, e ao raciocinar, e ao compreender o conceito de acentuação gráfica, você associará imediatamente a regras. Por que a regras? Porque é a partir das regras gramaticais que algumas palavras receberão a indicação da sua sílaba
tônica. Através do que, professor? Através do acento gráfico. E a acentuação gráfica é justamente compreender quais são essas palavras na língua portuguesa que terão a sua sílaba tônica indicada por não só pelo acento tônico, mas pelo acento gráfico, seja ele o acento agudo, seja ele o acento circunflexo. Aí você pode me perguntar, professor, e o tio? O tio, esse sinal, não é sinal gráfico, é um sinal de nasalização. Professor, o que é isso? É uma indicação que ao produzir esse fonema, o ar sai uma parte pela boca, uma parte pelas fossas nasais, produzindo esse som aqui. Órfão, órgão. Perceberam? Então, lembrando, não esqueça disso, o tio não é um sinal gráfico, é um sinal de nasalização, indicando que o som produzido por aquele fonema é nasal. Ok? Dito isso, nós vamos começar a estudar quais são as regras da acentuação gráfica para as palavras da língua portuguesa. Vamos lá. O primeiro caso, o primeiro conceito de acentuação gráfica está relacionado aos monossílabos tônicos. O que é um monossílabo? Eu estou perguntando a você. O que é um monossílabo? Nós acabamos de estudar esse conceito na videoaula anterior. Como? Isso! Escutei a voz de vocês aí desse lado respondendo a minha pergunta. O monossílabo é a palavra que possui uma sílaba. E essa sílaba é formada por fonemas. Seja o fonema vogal, sozinho, ou seja o agrupamento de fonemas. O fonema consoante com o fonema vogal, ou mesmo o agrupamento do fonema consoante, do fonema vogal e do fonema semivogal. Tranquilo? Então, o monossílabo é a palavra que possui apenas uma sílaba. E o que é o tônico? Tônico é justamente o monossílabo que possui essa sonoridade mais forte. Se eu comparar, por exemplo, pá, pá, ou melhor, vou comparar o monossílabo já. Já, com o monossílabo de, de. Então, o monossílabo tônico está associado a ele um significado. Ele possui significado. Já é ideia de tempo, de agora. Quando eu digo já, é que algo está nesse momento a acontecer. É uma indicação temporal do presente. Já. Essa é a ideia trazida por esse monossílabo. Já o monossílabo de ou de, dependendo de como você pronuncia a sonorização do fonema vogal que acompanha o fonema consoante D, né? Tem pessoas do Sudeste que falam D. Nós, aqui no Nordeste, no Ceará, falamos de, embora se escreva D-E, D-E. Enfim, são as peculiaridades das pronúncias das palavras nesse continente chamado Brasil. Né? Então vamos lá. Então se eu for comparar com o monossílabo de ou de, perceba que não tem sentido nenhum. Não tem significado atrelado ao monossílabo de, de. Qual é a ideia que você atribui? Qual é o significado? Nenhum. Não há significado atrelado a esse monossílabo.
Então, a primeira regra de acentuação que nós estamos estudando é a regra dos monossílabos tônicos. Porém, existem monossílabos átonos. Como eu faço para diferenciar o monossílabo tônico do monossílabo átono? Está diretamente associada a um critério semântico, a um critério de significado, a um critério de sentido. O monossílabo será tônico quando estiver associado a ele um significado. Ele tem um significado associado a ele, como no exemplo que demos, já, que dá a ideia que nos apresenta um significado temporal presente. De não apresenta significado algum. Portanto, esse é o critério, essa é a diferenciação que nós podemos fazer para saber se um monossílabo é tônico ou átono. Os monossílabos tônicos terão associados a eles, aos seus fonemas, ao encadeamento, a palavra que ele forma, uma ideia, um significado. Enquanto o monossílabo átono, eles formam uma palavra, eles formam um encadeamento. Porém, a essa palavra, a esse encadeamento, não é atribuído significado. Não tem significado associado a essa pronúncia fônica, a essa pronúncia de som, a esse vocábulo. Tudo bem? Tranquilo? Então, as regras dos monossílabos tônicos. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Vou repetir. Regra de acentuação dos monossílabos tônicos. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Exemplo. Pá. Exemplo. Pá. Já. Acentuam-se os monossílabos pá e já. Porque são monossílabos tônicos terminados em A ou AS. Pé, é. Acentuam-se porque são monossílabos tônicos terminados em E, seguido ou não de S. Pó, jô. Acentuam-se essas palavras porque são monossílabos tônicos terminados em O, seguido ou não de S. Essa é a regra dos monossílabos tônicos. Para acentuar adequadamente os monossílabos, primeiramente você deve saber se o monossílabo é tônico ou se o monossílabo é átono. Você já sabe como diferenciar. E se for um monossílabo tônico, a regra de acentuação é terminada em A, E, O, seguido ou não de S. Ou seja, A, E, O no singular ou no plural. Tranquilo? Vimos a primeira regra. Vamos para a segunda regra, a regra das oxítonas. Para a gente entender e trabalhar com a segunda regra, é interessante nós entendermos um critério de classificação das palavras. Nós já estudamos um primeiro critério, que era o critério da quantidade de sílabas que uma palavra tem. Agora nós vamos estudar um outro critério. Qual é o critério, professor? O critério da sílaba tônica da palavra. Não quero saber a quantidade de sílabas, mas quero saber qual é, entre as sílabas componentes da palavra, dentre as sílabas componentes da palavra, aquela que é mais forte. Aí sim, esse é o critério que eu vou levar em consideração para classificar uma palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Olha só, se nós formos perceber, a palavra, esse morfema aqui, ó, tona, vem de tônus, quer dizer força, certo? Ox significa última. Então, o que é o conceito de oxítona? É a palavra cuja a sílaba tônica, a sílaba que é pronunciada mais fortemente, está na última sílaba desta palavra. Par significa penúltima. Então, paroxítona significa a palavra cuja a sílaba
tônica, a sílaba pronunciada mais fortemente, está na penúltima sílaba. Pró significa antepenúltima. Pró significa antes penúltima. Ou seja, antes da penúltima. Então, uma palavra proparoxítona, o conceito de uma palavra proparoxítona é uma palavra cuja sílaba mais forte, ou seja, a sílaba que é pronunciada mais fortemente em relação às outras sílabas formadoras da palavra, é a penúltima, é aquela antes da penúltima sílaba. Então, a partir desse critério de classificação das palavras, a partir da tonicidade da sílaba dessa palavra, se é a última, se é a penúltima, se é a antes da penúltima, nós vamos continuar os estudos da acentuação gráfica, porque as próximas regras se referem justamente à acentuação das oxítonas, à acentuação das proparoxítonas e em seguida a acentuação das paroxítonas. Tudo bem? Tranquilo? Podemos prosseguir? Espero que sim. Então, vamos trabalhar a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Quais são as regras de acentuação gráfica das palavras oxítonas? Acentuam-se as palavras oxítonas, ou seja, as palavras cuja a sílaba tônica, a sílaba que é pronunciada mais fortemente, é a última sílaba. Então, acentuam-se essas palavras, as oxítonas, terminadas em A, E, O, seguida ou não de S, ou seja, no singular ou no plural, em ens. Qual é a regra mesmo, professor? Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ens. Todas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ens, terminadas por esses fonemas que eu acabei de dizer, serão acentuadas graficamente, indicando que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Por exemplo, vatapá. Acentua-se a palavra vatapá porque é uma oxítona terminada em A. Se fosse plural, professor, vatapás, continua o acento. Lembre-se, seguido ou não de S. Outro exemplo, a palavra pajé. Pajé é acentuado porque é uma oxítona terminada em E. Professor, se fosse no plural, pajés, continuaria o acento. Acentuam-se as oxítonas terminadas em E ou S. E ou S. Cipó. A palavra cipó é acentuada porque é uma oxítona terminada em O. Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas de S ou não, ou elas sozinhas. Tudo bem? Acentuam-se também as palavras oxítonas terminadas em ens. Exemplo, armazém. Professor, no plural, armazéns. Professor, tem outro exemplo? Vintém. Tem outro exemplo? Vinténs. Todas essas palavras são acentuadas porque são oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ens. Todos os exemplos que demos encaixam-se nessas regras. Então, acabamos de ver, nesse momento, a segunda regra de acentuação para as palavras da língua portuguesa. Vamos para a nossa terceira regra. A terceira regra é algo bem tranquilo. Trata-se das proparoxítonas, ou seja, das palavras cuja sílaba tônica, ou seja, a sílaba pronunciada mais fortemente na palavra, é a antes da penúltima sílaba. O exemplo, ônibus. Lembre-se da palavra ônibus. Ônibus, ônibus, ônibus. Não é ônibus nem ônibus, é ônibus. Então, esta palavra ônibus, ela é acentuada graficamente porque ela é uma proparoxítona. E na língua portuguesa acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Qual é a regra, professor, mesmo de acentuação das palavras proparoxítonas na língua portuguesa? Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas na língua portuguesa. Essa é a regra. Descobriu que uma palavra é proparoxítona?
indique graficamente a sílaba tônica dessa palavra. Seja um sinal, seja um acento agudo, seja um acento circunflexo. Tranquilo? Exemplo, professor. Exemplo de palavras proparoxítonas: médico, filantrópico, acadêmico. Todas essas palavras serão acentuadas porque são proparoxítonas, e todas as proparoxítonas na língua portuguesa são acentuadas. Dito isso, nós agora vamos estudar a regra de acentuação das palavras paroxítonas. Se você for perceber bem agora, faça uma comparação. A regra de acentuação dos monossílabos, A, E, O, seguido ou não de S. Das oxítonas, A, E, O, seguido ou não de S em ens. Proparoxítonas, todas. Aí quando chegamos agora para estudar as regras de acentuação das palavras paroxítonas, está aqui o tamanho da regra. Olha a quantidade de fonemas que acentuamos as palavras paroxítonas. Professor, eu percebi, analisando, que a quantidade de regras para as palavras paroxítonas é bem maior do que as regras que nós estudamos anteriores, dos monossílabos, das oxítonas e dos proparoxítonos. Perfeito. Só tem uma explicação para isso? Acredito que sim. No léxico da língua portuguesa, ou seja, na formação das palavras da língua portuguesa, a maior parte das palavras que compõem esse léxico da língua portuguesa, elas são palavras paroxítonas. Há uma tendência do nosso idioma, da língua portuguesa, em formar palavras paroxítonas, ou seja, palavras cuja sílaba mais forte, cuja sílaba que é pronunciada mais fortemente é a penúltima sílaba. Então, se é uma tendência da língua portuguesa formar palavras paroxítonas, me parece que a quantidade de palavras paroxítonas é bem maior do que a quantidade de palavras proparoxítonas ou de oxítonas, ou de monossílabos tônicos. Portanto, se há uma maior quantidade de palavras paroxítonas na língua portuguesa, também terá uma maior quantidade de regras de acentuação gráfica para se referir a essas palavras específicas. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Então, a quantidade de regras de acentuação gráfica para as paroxítonas é maior porque essas palavras elas fazem parte, elas compõem a maior parte das palavras da língua portuguesa. Portanto, com certeza, a quantidade de regras para dar conta dessa imensidão de palavras paroxítonas também deve ser maior do que as outras palavras, das outras palavras do nosso idioma. Tranquilo? Dito isso, vamos estudar agora as regras de acentuação das palavras paroxítonas. Acentuam-se as palavras paroxítonas, ou seja, as palavras cuja sílaba tônica está na penúltima sílaba. Exemplo, vírus. Vírus não é virus. Vírus. Então, acentuam-se as palavras paroxítonas. Acentuam-se as palavras paroxítonas, ou seja, a palavra cuja sílaba tônica é a penúltima, terminadas em RXNLPS. RXNLPS. Eu tenho uma forma de memorizar rapidamente isso aqui. Rouxinol pensante. Rouxinol pensante. Rouxinol, desculpem a intromissão aqui. Desculpa, eu não vou gravar o vídeo novamente, então peço só desculpas, tá?
Rouxinol pensante. Rouxinol pensante. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em rouxinol pensante. RXNLPS. Revólver é acentuado porque é uma paroxítona terminada em R. Ônix é acentuado porque é uma palavra paroxítona terminada em X. Hífen é acentuado porque é uma palavra paroxítona terminada em N. Fácil é acentuado porque é uma palavra paroxítona terminada em L. Bíceps é acentuado porque é uma palavra paroxítona terminada em PS. Lembrem-se, rouxinol pensante, RXNLPS. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em rouxinol pensante. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em rouxinol pensante, terminadas em RXNLPS. Aí você já mata 5 situações. Acentuam-se as palavras paroxítonas também terminadas em ans. Exemplo, órfã, órfãs. Está aqui o acento. Lembre-se que isso não é acento gráfico, é acento de nasalização. Sinal de nasalização, não é acento, sinal de nasalização. Acentuam-se as palavras terminadas em ans. Órgãos, está aqui o acento. Órgãos, como também no singular, órgão. Acentuam-se as palavras terminadas em ei. Vôlei, pônei. Acentuam-se as palavras terminadas em i e is. Táxi, táxis. Acentuam-se as palavras terminadas em uns. Álbum, álbuns. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em us. Bônus. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Secretária. Aqui eu faço uma observação. Essa regra das paroxítonas, em que se acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, lembre-se que o ditongo é um encontro vocálico. É um encontro de uma vogal e uma semivogal. Mas, como esse ditongo é crescente, é o encontro de uma semivogal, ou seja, de uma semivogal e de uma vogal. O som produzido pela semivogal, a articulação para produzir a semivogal é metade da articulação de produzir uma vogal. Por isso que ela é uma semivogal. A articulação para produzir a semivogal, ela é metade, semi, da articulação necessária para produzir uma vogal. Por isso que é semivogal, vogal, ok? Então, acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. O ditongo crescente, ele é formado nessa ordem. Primeiro a semivogal e depois a vogal. Ora, se o ditongo é crescente, significa que o som irá crescer. E para o som crescer, primeiro é produzido um som menor e depois um som maior. O som menor, semivogal. O som maior, vogal. Secretária. Perceba a última sílaba, ria. Secretária. Quando eu pronuncio o I, perceba que a sua boca está quase fechada. E depois ela abre para produzir o A. Secretaria. Secretaria. Então, esse é um ditongo crescente. Portanto, a palavra secretária é acentuada graficamente porque ela é uma paroxítona secretária terminada em ditongo crescente. E acentuam-se todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Tranquilo? Então, com isso, nós acabamos de ver a regra das paroxítonas, a regra de acentuação gráfica das palavras paroxítonas. Então, relembrando o que nós dissemos até aqui, acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em rouxinol pensante, RXNLPS. Ans, ãos, eis, iis, uns, os,
você vai acentuar toda e qualquer palavra paroxítona. E lembrem-se, mais uma vez, a acentuação gráfica está relacionada à ortografia. E a ortografia é um critério de avaliação nas produções textuais. Então, lembrem-se bem do que eu estou dizendo. Estudar a fonologia, perceber os fonemas, a formação das sílabas, o acento tônico, o acento gráfico está ajudando a ortografia na sua produção textual. A questão da sílaba, ela vai ajudar vocês num critério de avaliação das produções textuais chamado de translineação. O que é a translineação, professor? Quando você vai escrever a última palavra de uma linha na sua redação e essa palavra a extensão dessa palavra não cabe no resto de linha que você tem. Então você começa a escrevê-la, dá um tracinho e termina na linha de baixo. Quando você separa equivocadamente as sílabas, você comete um erro conhecido por translineação. Ou seja, você separou silabicamente a palavra equivocada. Portanto, você cometeu um erro de translineação. E no que diz respeito à acentuação gráfica, entra na questão da ortografia. A escrita correta da palavra, incluindo as indicações de acentuação gráfica quando a palavra tiver na língua portuguesa, na norma culta, na norma gramatical da língua portuguesa. Tranquilo? Beleza. Vamos agora para a regra de acentuação dos hiatos. O hiato também é um encontro vocálico. Perdão. O hiato é uma sequência de vogais. O que é que significa dizer? Eu já disse a vocês em vídeos anteriores que uma sílaba só comporta uma vogal na língua portuguesa. Se você vê um A e um I, o A é a vogal, o I é a semivogal. Na língua portuguesa, a sílaba só comporta uma e somente uma vogal. Então, o hiato é uma sequência de vogais, porque eles estarão um seguido do outro, porém formando sílabas diferentes. Exemplo, professor. Saúde. Perceba que o A é uma vogal. O U também é uma vogal. Se os dois são vogais, não podem estar na mesma sílaba. Separa-se. Sa, primeira sílaba. U, segunda sílaba. D, terceira sílaba. É assim que se produz o hiato. Qual é a regra de acentuação dos hiatos? A regra de acentuação dos hiatos está para acentuar o fonema vogal I e o fonema vogal U. Vou repetir. A regra de acentuação dos hiatos recairá sobre o fonema vogal I e o fonema vogal U. Acentuam-se todos os hiatos quando o fonema vogal I ou o fonema vogal U fizer parte da segunda vogal desse hiato. Para acentuar o I ou U, ele tem que ser a segunda vogal do hiato. Não pode ser a primeira. É a segunda. Olha só. Saúde, o U é a segunda vogal do hiato. Taíba, o I é a segunda vogal do hiato. Também para acentuar, essa vogal I ou U tem que ser a segunda vogal do hiato. Ela tem que estar sozinha na sílaba que ela forma, ou então seguida de S. Se for seguido de qualquer outra letra, não é acentuado. E não pode, logo em seguida dela, ter um N ou um M, porque senão vai nasalizar essa vogal I ou U, ou seja, a segunda vogal do hiato, e, portanto, ela não receberá acento. Vou já dar um exemplo para isso que eu falei. Olha só. Olha essa palavra aqui, ó.
rainha. Ela é um hiato? É. Sequência de vogais. O ra, o a, fazendo parte da primeira sílaba, o i fazendo parte da segunda sílaba. Olha as regras de acentuação do hiato. O hiato, para ser acentuado, essa segunda vogal tem que ser i ou que tem que ser u. Rainha tem i ou u na segunda vogal do hiato? Tem. Essa vogal está sozinha na sílaba ou seguida de S? Está sozinha. Mas o terceiro critério é que ela está seguida da letra N. Portanto, a letra N está nasalizando rainha, rainha, rainha. Está nasalizando essa segunda vogal, esse I da palavra rainha. Portanto, ela não será acentuada graficamente. Diferentemente da palavra Taíba. A segunda vogal do hiato é um I? É. Está sozinha na sílaba? Está. Está seguida de N? Não. Acentua-se. Entendemos? Então, as regras de acentuação dos hiatos é que acentuam-se os hiatos quando a segunda vogal do hiato for um fonema vogal I ou fonema vogal U. E esses fonemas vogal I ou U, eles têm que estar sozinhos na sílaba ou seguido de S e não pode estar seguido de N, porque se estiver seguido de N, ele será nasalizado, portanto, não receberá o acento gráfico, seja o agudo, seja o circunflexo. Bem, meus amigos, com isso, nós adiantamos bastante o que diz respeito às regras de acentuação gráfica da língua portuguesa. Posso indicar a vocês que vocês também façam uma pesquisa, tá? Em uma gramática, para ler um pouco a mais a respeito desse assunto, acentuação gráfica. Visto que o que nós fizemos aqui foi um apanhado resumitivo, um resumo para facilitar a compreensão de vocês acerca do assunto. Porém, existem mais informações que vocês podem pesquisar em uma boa gramática. E se quiser, eu posso indicar a gramática que eu utilizo. A gramática que eu utilizo é Novíssima Gramática, do autor Domingos Pascoal Segala. Ok? Tranquilo? Então, dito isso, desejo a todos um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!